Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram da Aba Mais Consultoria e hoje teremos um momento muito especial de conversa, de partilha com uma profissional muito querida que é a Alessandra Mendes. Então sejam muito bem-vindos, já vá encaminhando aqui essa live para pessoas que vocês sabem que vão se interessar pelo assunto. Nós vamos falar sobre análise do comportamento aplicada, mas com um olhar aí de uma profissional que eu posso dizer que é multifacetada, né? Uma profissional que tem aí a educação física como graduação de base e hoje nós vamos saber como que a Alessandra se transformou aí, quanto ela trabalhou e trabalha aí na área do autismo. Com certeza vocês vão se identificar um pouco com o trabalho dela. A Alessandra já está por aqui. Eu vi que ela entrou. Ale, se você puder me mandar aqui a solicitação para você participar. Geralmente quem conduz aqui é a Ana Luísa, né? E depois eu entro com ela. Mas eu vi a Ale por aqui. Achei. Caminhando para outras pessoas, encaminha essa live para profissionais da educação física, para psicomotricistas, para neuropsicopedagogos, que com certeza vão se identificar. Olá, Alessandra, boa noite. Boa noite. Consegui entrar. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Geralmente a Ana Luísa fica aqui pelo Instagram da Bamais e eu entro depois. Então, a primeira vez que eu entrei, tive que chamar alguém. Falei, deixa eu ver como é que é mesmo. Aí eu até procurei aqui, mas não achei para chamar. Mas deu tudo certo, Ah, que deu. bom. Deu É. tudo certo. Que bom, Seja que bom. muito bem-vinda, Alessandra. Eu tenho que ler aqui a sua formação, né? Eu coloquei, a Alessandra é multifacetada, é uma profissional com várias faces, né? Então, gente, a Alessandra, e quem não segue a Lê, já comece a seguir, porque ela dá muitas dicas na parte de psicomotricidade, né? Eu vejo sempre, acompanho. Então, Instagram bem movimentado, vale a pena. Ela é profissional de educação física, ela é psicomotricista, ela é psicopedagoga, ela é neuropsicopedagoga, ela é especialista em ABA, né? E ela é de Bagé, no Rio Grande do Sul. A Alessandra é uma pessoa que eu conheço tem quanto tempo, Ale? Uns 3 anos, 2 anos? E uns Acho que por dois, aí. 3 anos. É. Isso mesmo. Então, eu fui professora da Alessandra na pós-graduação em ABA. E depois ela começou a fazer um acompanhamento comigo, né? Então acompanho a Yalê em algumas supervisões. Então é sempre um prazer, viu? Que bom que você está aqui. E eu aproveito para dar as boas-vindas aí a todos vocês. Alessandra, eu esqueci de dizer algo sobre a sua formação. É só isso mesmo? Não, tem mais uma. Eu também sou educadora especial. Educador especial, coisa boa. Alessandra, conta um pouco então desse seu histórico, né? A sua origem é lá da educação física, foi a sua Sim, primeira formação, isso isso. mesmo. É, E a como minha que foi essa graduação. transformação? Como que foi essa construção aí? Conta um pouco pra gente. Foi bem movimentada, né, Lídia? Porque assim, ó. Na verdade, eu fiz magistério, né, no antigo extinto segundo grau, que agora é ensino médio, e ali, na época, tinha aquela parte de testes vocacionais, né, e aí deu para artes cênicas, para dança, e eu digo, bom, não tem nenhuma nem outra na minha cidade, e eu sempre fui muito, assim, movimento, né? Sempre muito agitada. Então, bom, vamos fazer educação física. E me achei, né? Foi ali que eu descobri a minha vocação. Nunca imaginei que eu fosse me achar tanto na área da educação física. E eu ainda tive o privilégio da minha graduação
ser muito completa. Hoje ela está um pouco mais fragmentada, que tudo vai mudando, né? Mas eu ainda tive a oportunidade de pegar 4 anos e meio de muita prática, é, muitos estágios, onde a gente acaba, né, engrossando aí a nossa experiência, as nossas vivências. E ali foi onde tudo começou, né? E onde eu conheci, de fato, né, a psicomotricidade. Ótimo. Então, foi na educação física que você já teve essa ponte aí com a Sim, psicomotricidade, né? foi. Se tiver alguém que é da área da educação física, algum psicomotricista, escreva aí para nós também, para a gente saber se tem algum colega aí da Ah, coisa boa. Alessandra. Aham. Ale, aí você já foi, então, logo em seguida para a psicomotricidade. Fui, porque eu fiz o meu estágio, né, o estágio final da faculdade, numa escola na minha cidade, onde tinha um anexo, era uma escola estadual, mas tinha um anexo para deficientes visuais. Então, Uhum. eram duas meninas, era uma escola, na época que tinha aquelas escolas especiais, sabe? Então, paralela à educação formal, mas elas ficavam o dia inteiro ali. E era deficiente visual. Então, se trabalhava muito essa parte motora com elas e a parte de movimento. Até porque na época, autismo, a gente não teve muitas informações. Foi praticamente quase há 20 anos atrás, né? Quando que você se formou? Então, Isso que eu ia te perguntar. Que ano que você se formou? 2004, Ah, ok. 2004, final de Então foi minha 2003. E aí, contemporânea. é, então, há quase 20 anos atrás, né? 20 anos atrás não se tinha esse leque de informações, né? Era mais síndrome de Down, deficiente visual, enfim. Então, eu fui fazer meu estágio lá. Só que me deparei com um primeiro desafio, né? Porque a faculdade, a graduação não nos prepara na prática de como atuar. Ainda mais com a deficiência visual. Então, eu não tinha essa vivência. E aí eu pensava, né, Lídia, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Porque como a gente sai engessada da faculdade, né? Como a gente sai, de certa forma, muito limitada. E a gente não vê o potencial e não consegue ver todos os vieses que a gente pode chegar para alcançar no desenvolvimento das crianças, né? Aí, quando eu cheguei lá, me apaixonei, né? Porque elas já não eram pequenas, eram duas irmãs, tinha glaucoma, bem severo. Então, a gente fez toda aquela conversa e uma vida, assim, de uma mãe bem, de uma família bem humilde. Então, elas, na época, elas já nasceram com essa condição. Então, elas eram até então, nessa primeira e segunda infância, elas ficavam em casa, num quarto fechado e escuro. Então, o primeiro contato delas com a escola foi nessa escola especial. E aí, quando eu cheguei lá, elas adoraram, e eu adorei, né? Não sabia nem por onde começar, não sabia nem o que ia fazer. Mas eu adorei. Aí, comecei a trabalhar de uma forma que eu digo no tato, né? Porque a gente não tem essa condição praticamente de trabalhar. Então foi no tato. Aí a gente começou a trabalhar a questão motora fina. Eu não sabia nem assim, ó, não sabia nada, nada. Mas foi indo, né? O nosso feeling vai fazendo com que a gente encontre caminhos e a boa vontade, né? Porque elas ficaram tão felizes em que a gente estava lá fazendo estágio, que aquilo motivou muita gente. Até que chegou no último dia, último penúltimo dia, que uma chegou para mim e falou assim, ó, eu quero aprender a pular corda. Ah, Aí eu digo, meu Deus, agora sim. Porque as outras atividades eram sentadas, né, na cadeirinha, tudo manual ali. Quando ela falou isso, aí eu gelei, né? Como é que eu vou fazer uma menina, né, a pular corda, deficiente visual? Meu Deus, aí deu outro baque. Eu digo, não, mas eu vou conseguir. Aí qual foi a estratégia, né? Ela só tinha deficiência visual, mas auditiva não. Então eu treinei com ela, quando a corda batesse no chão, né? Ela tinha que pular.
As primeiras vezes foi bem difícil até elas conseguirem adaptar, né, aquele movimento. Quando eu fazia assim com a corda, vinha aquele, tipo, aquele movimento, né, aquele ar que passava assim. Sim, sim. Então, claro, né, como ela não tinha uma parte dos sentidos, os outros se aguçam mais, né? Então, claro, a questão auditiva delas era muito rápida. E foi, a gente treinou, no outro dia a gente conseguiu executar. E ali eu fiquei Ah, muito emocionada, né, de ver a conquista delas de conseguir pular corda. E aí eu pude ver a importância do corpo. Como o corpo corresponde através dos estímulos, né? E ali já comecei a ver essa área motora de uma outra forma e sem barreiras, né? Que como é importante essa coordenação, como isso faz as pessoas se motivarem, porque era uma coisa que ela queria tanto, eu não imaginava, não tinha a mínima ideia. Na época a gente nem tinha a facilidade da internet, né, para procurar recursos, sugestões. Então, realmente, foi tudo uma questão mesmo de feeling. E ali, prof, eu pude vivenciar uma experiência assim indescritível, né? Como o corpo não tem limites, como o corpo corresponde, como isso é importante para a motivação das pessoas. Eram duas irmãs, né? Uma que tinha 14 anos e a outra já tinha mais de 20. E as duas queriam, né? A mais jovem queria aprender e a irmã entrou no fim, as duas conseguiram pular corda. Então, para mim, ali foi um outro olhar em relação à prática motora. gente, que bacana, né? Vocês que estão ouvindo, eu vi aqui a Valdênia, falou que está estudando psicomotricidade, está encantada. Eu não sei se é assim seu nome, tá como Reitsan. A faculdade não nos prepara para a prática, né? Mas veja o que que a Alessandra trouxe. Eu até anotei aqui sua frase, né? O corpo não tem limites. E às vezes, nós, enquanto profissionais, às vezes os pais, os cuidadores, colocam limites ali, né? Muitos. Então, esse exemplo que você deu, né, esse seu relato, né, foi muito rico nesse sentido, para a gente entender que, de fato, a pessoa não tem limites, né? E o quanto é importante, Ale, a gente sempre conversa. Amanda, vou deixar gravada, tá? A gente sempre conversa, né, como é importante estabelecermos objetivos que na análise do comportamento chamamos de socialmente relevantes. Ou seja, o que é imediatamente importante ali para aquela criança, para aquela pessoa, no seu caso, para aquelas adolescentes, né? Elas queriam pular Exato, corda. Olha que coisa mais linda, né? E você exato, acreditou. Porque você poderia ter falado assim: ah, elas não vão aprender, elas não enxergam, né? Você poderia ter exato. colocado um Poderia. limite, mas você acreditou. E você falou: como que eu vou fazer isso, né? Ah, Se como, né? reinventou Desafio. ali, desafiou. Adoro desafio, E né? elas aprenderam, né? Então, gente, isso tem muito valor, né? Isso serve para qualquer área que você está nesse momento, né? Para quem é fono como eu, para quem é fisioterapeuta, TO, né? Então, presumir competência é sempre acreditar que aquele indivíduo é capaz de, né? E fornecer meios para isso. Muito bacana, Lê. Então, gostei muito. Não conhecia essa parte aí da sua história e fiquei muito feliz, né? Bom, você também é especialista em aba, né? E me conta como é que você chegou na análise do comportamento, como que foi isso? Agora eu tenho que estudar aba. Bom, aí foi outra guinada, né, prof? Porque depois que a graduação me deu essa entrada, né, praticamente com os desportos e principalmente com a área motora, a gente teve uns 2 anos intensivos assim, de psicomotricidade. Então, ali eu já me apaixonei muito pela parte psicomotora. Porque até então não era muito falado. Hoje a recém está engatinhando a parte psicomotora, está vindo encaminhamento para nós, mas até então era muito aquela
a educação física é de esportes, ponto, né? É bola, é basquete, é ginástica e não essa minúcia que é a psicomotricidade, que é a ciência. Aí, quando eu comecei na clínica, que eu fui convidada, foi por causa da área psicomotora. Também Legal. aí que eu fui conhecer na prática TEA, né? Porque as crianças que vieram para mim foi através de um convite de uma conhecida minha que tinha um espaço multidisciplinar na época. Comecei em 2005 na clínica. E também não tinha a mínima ideia do como que eu iria atuar como psicomotricista numa clínica. Não tinha ideia, porque isso realmente também a graduação não nos deu esse viés. Era só escola ou academia, né? Essa é a minha licenciatura. Aí, quando eu fui convidada, eu digo, bom, outro desafio, né? Não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer com as crianças, né? Aí veio crianças com TEA, que eu não conhecia, não tinha, não conhecia nem crianças dentro do espectro, nem o conteúdo, ou seja, o que era o TEA, né? E aí foi também outro processo de que, bom, veio uma criança para mim, eu tenho uma responsabilidade. Isso lá em 2005, né? Onde eu também comecei o pós em psicopedagogia, que também não falavam nada em educação especial, em transtornos, nada. Então, a gente chega praticamente de olhos vendados. Mas aí comecei a trabalhar, me apaixonei cada vez mais, aí já comecei a comprar livros, a pesquisar, e aí eu já estava mais focada para a área motora. Aí eu fiz uma especialização em psicomotricidade, que também não se falou em nada sobre TEA ou crianças, né, dentro de qualquer transtorno. E aí foi muito no estudo, que eu gosto muito de estudar. Quando eu tenho o interesse, né, daquele assunto, eu foco e estudo muito, eu gosto. Mas até chegar hoje, né, hoje em dia, faz acho que uns 2 anos que eu terminei a pós, e veio muitas crianças, né, dentro do espectro, e muita técnica não funcionava. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu não conseguia achar essas respostas, ter esse retorno. Alguma coisa está acontecendo, né? Porque além da faculdade não nos preparar, a especialização não me preparar para atuar na prática, no chão com a criança, a gente vai tateando. Até porque o que nos passam é, vocês vão receber aquela criança, que ela vai se sentar no chão, ela vai conseguir te corresponder, ela vai fazer teus comandos, elas vão seguir e te imitar, e tudo lindo, né? Como se a Só que criança aí, chegasse assim pronta, né? exato, pronta, né? Nossa, exatamente. Ela sabe que dentro da fono eu vivia a mesma coisa. Tinha as estratégias, mas eram estratégias assim, que obviamente funcionavam, mas para aquela criança que já chegava sentada, tipo, tá, tia, o que nós vamos fazer E aí, agora, né? Só que e essas aí, crianças exatamente. começaram a chegar diferentes, né, Ale? Diferente, totalmente, né? Totalmente. Então, chegavam não verbais, chegavam com comportamentos inadequados, e ali eu digo, bom, e aí o que acontecia? Eu tentava fazer atividades típicas para cérebros atípicos, então não ia dar certo, né? Não ia, porque o funcionamento cerebral da criança atípica, principalmente a do transtorno do espectro autista, o funcionamento, as conexões são alteradas. Então, eu não posso ter uma fala como como a gente está tendo aqui. Nós temos que fragmentar, a gente tem que ser mais direto, mais objetivo. Só que eu não sabia de nada disso. Então, eu fazia como eu achava que era, né? Vem cá, vamos sentar aqui. A criança não sentava, saía, chorava. Eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Falava, porque para falar não paga pedágio, né? E aí, eu digo, meu Deus, até que, isso foi, né? Até que veio uma palestra sua com Ah, pela Sensupeg, só não me lembro com quem.
e que veio sobre, eu digo nada é por acaso, né? Sobre a análise do comportamento. Eu acho que foi alguma palestra, talvez de introdução para a pós, eu não sei te dizer. Só sei que, bom, vou assistir. Até uma colega minha lá do espaço que eu trabalho disse, vai ter uma palestra, vamos assistir? Vamos. Não sabia nem o que que era. Não sabia, não tinha a mínima ideia, já tinha ouvido falar, mas aquele aba no sentido tradicional, de muita condicionamento, de respondeu e recebe o reforçador, respondeu e recebe o reforçador. Isso era a ideia que eu tinha, né? Do pouco que eu tinha sobre análise do comportamento. Quando começou a palestra sua com esse outro rapaz que eu não sei quem é, me perdoe, mas eu não me lembro o nome, eu fiquei encantada. Simplesmente encantada, principalmente com muitos questionamentos, porque a questão da carga horária, meu Deus, a quantidade, né, de carga horária para a gente começar a ter algum resultado. E aí eu comecei assim, ó, eu fiquei assim, ó, embevecida com aquela palestra, eu digo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Mas não tinha a mínima ideia nem do que eu estava me metendo, só sei que aí eu gostei e queria fazer. E nisso eu já estava fazendo também o pós em neuro. E aí o que aconteceu, né? Veio a abertura aí da turma, só que presencial. Só que aí veio a pandemia. E aí não teve presencial e foi online, né? Ai, quando eu comecei a fazer aquela minha primeira aula com a professora Fernanda, não me esqueço até hoje, com aquela introdução, sabe? Assim, aquilo Maravilhosa. foi maravilhosa. Aí o professor Cláudio também, com os objetivos ali dele. Ah, e aí, assim, a cada aula que vinha, eu escrevi, porque eu preciso escrever, né? Para poder registrar. E escrevi, vi aquelas aulas, eu digo, aqui tá o caminho, tá aqui a chave do negócio, a chave mestra tá aqui na minha frente. Porque o que acontece? Não tem como, né, a gente trabalhar de uma maneira tradicional. A gente vai querer respostas de um cérebro que ele não tem condições de nos dar. E isso é exigir da criança uma resposta até desumana no primeiro momento, porque a gente vai exigir, aí a gente vai se frustrar, a gente vai deixar a criança muito aversiva a nós e ao ambiente. E a gente vai ficar naquela, mas o que que houve? Como diz, né, a análise nos ensina muita coisa, inclusive que não acontece comportamento do nada, né? Então eu aprendi. Sim, Só que na época eu não tinha noção, mas do nada ele começou a chorar, do nada ele não quis mais brincar, do nada ele quis sair. Então a análise, ela veio assim, ó, como uma luva, sabe? Um descortinamento para a prática. Porque hoje eu não consigo conceber um profissional atuar dentro de crianças que tenha transtorno, tanto do espectro autista, porque a análise do comportamento não é limitado só para a TEA, né? Para nós também, sem ter essa especialização, sem ter cursos para a gente, esses cursos livres, né, para a gente aprender. Não tem como, prof, assim, ó, foi um divisor de águas para mim. Então, quando chegou, a análise chegou também assim, ó, nem sabia. Não sabia o que que era, para que era, não tinha a mínima ideia. Só sei que aí foi entrando. E aí eu fui entendendo que eu estava fazendo de maneira inadequada. E que não tinha como realmente eu atingir aquela criança se eu estava usando estratégias inadequadas. Então a análise entrou para mim, assim, na minha vida, principalmente na vida profissional, e usa-se muito na vida pessoal também, né? A gente vai sim. aprendendo a analisar, assim, muito a nossa postura, porque a análise faz primeiro essa reflexão, né? Onde é que eu estou errando para não conseguir atingir o objetivo. Então, a análise sempre faz essa autorreflexão para nós, né? E aí a análise veio dessa maneira. E quando a gente começa a fazer análise do comportamento e estudar, a gente se apaixona, né? Com certeza, Alessandra. E é um caminho de paixões, né? É. Você se apaixonou por essa área
aí, digamos, especial, quando teve o contato com as meninas que não enxergavam, depois vem a questão do autismo. E é muito importante a gente reconhecer a nossa limitação, né? Que foi algo que eu passei também, de ver, eu não estou conseguindo atingir meus objetivos com essas crianças, então o que mais que eu preciso aprender? Eu também sabia que tinha alguma coisa, e quando encontrei a análise do comportamento, eu passei pela mesma situação que você passou. Eu pensei, é isso? Como que eu vivi sem saber disso até hoje, né? Não é que o Exato. caminho vai ser fácil, mas você sabe o que tem que ser feito, né? E a gente Exatamente. começa a fazer isso que a Alessandra está dizendo, refletir sobre a prática, né? Eu também, eu concordo muito quando você diz assim que o profissional que atua com a pessoa com autismo precisa conhecer a análise do comportamento aplicada. Não é que nós estamos desconsiderando outras ciências, outras abordagens, mas é necessário conhecer a análise do comportamento aplicada. Não precisa fazer uma pós especificamente, mas existem muitos cursos na área, porque com certeza isso vai ser muito libertador. E aí você toca num assunto que é bem importante, que é sobre essa compreensão do comportamento. Então, muitas vezes existem comportamentos problema, comportamentos inadequados, que no senso comum nós dizemos isso, aconteceu do nada, Do né? nada. Mas, na verdade, sempre existe uma função ali, né? E a nossa intervenção, ela vai ser baseada em função. Então, se eu sei qual é a função, se eu entendo por que aquela criança emite uma resposta, eu consigo estruturar uma intervenção, ensinando uma resposta mais adequada para ela, por exemplo, né? E, além disso, o estabelecimento dos objetivos, né, Alessandra? Muito Os importante. objetivos, eles vêm com mais clareza. Nós pensamos sempre em pré-requisitos, se a criança está pronta para o ensino daquela habilidade, se aquela habilidade não pode ser dividida em habilidades menores, em passos menores, Uhum. que tipo de ajuda eu vou inserir. Então, de fato, traz essa clareza, né? Na semana que vem, nós vamos ter novamente o nosso evento Descomplicando o VibMap. Para quem ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio do Instagram da Aba Mais, é só você clicar. Aliás, quem se inscreve recebe um guia bem bacana sobre o VibMap. E o Descomplicando o VibMap da semana que vem com uma novidade que as aulas serão ao vivo. Normalmente nós fazemos as aulas gravadas e a última aula ao vivo. Desta vez, todas as aulas serão ao vivo pelo YouTube, tá? Então, se você não se inscreveu, clica aqui na bio do Instagram da Aba Mais, que vai ter o link para você se inscrever. O Descomplicando o VibMap é gratuito. E aí, falando sobre o VibMap, a Alessandra ela aplica o VibMap, né? Alessandra, na pós-graduação, né, geralmente a gente não se aprofunda ali no VibMap, é difícil demais, é impossível, né? Eu Não tem sempre dou o como. exemplo, que às vezes as pessoas falam, eu fiz pós-graduação no lugar X, não aprendi sobre o VibMap, só ouvi, né, só me mostraram. Mas não tem como, gente. A minha pós-graduação foi feita lá no UFSCar. A minha professora de VibMap foi a Maria Carolina Martoni, que é quem traduziu os dois componentes. Ela explicou como aplica? Não, né? Então, na pós, a gente não aprende mesmo a aplicar, isso é normal, porque é bem extenso, é bem complexo. Então, Muito. eles trazem um panorama, tá? Então, se na sua pós é assim, isso é normal, tá? Vocês não vão se estressar aí com o curso de vocês. É assim mesmo, porque depois você vai fazer um curso específico, vai atender sob supervisão, né, de alguns casos, até você fazer sozinho. Alessandra, como que tem sido isso para você? Como que é aplicar o VibMap? Conta um pouco sobre isso. Bom, o VibMap apareceu na minha vida também por necessidade, né? Porque foi exposto, né, muito superficialmente algumas testagens específicas dentro da análise do comportamento, os padrão ouro dentro da análise, né? E um deles foi o VibMap. E até acho que foi com a professora Natália, eu acho que foi que ela falou ali sobre as testagens. Natália E Mucherone, ela mesma foi, que falava de avaliação. né? Ah, tô boa de memória, olha aí, ó. Então, Foi. espetáculo. Que foi muito motivadora, a minha operação motivadora ali foi muito boa. E ela passou, né, sobre as testagens e
focou muito tanto na ABLS, né, quanto que era mais usada a ABLS e o VB-Map. E aí me interessou, porque eu digo, bom, então já que eu estou dentro, né, de um contexto da análise, eu vou ter que aprender as testagens dentro da análise do comportamento, que são testagens motoras é uma, testagem neuropsicopedagógicas é outra, e agora vamos ter que se apropriar, porque é muito fascinante, né? Bom, mas após foi só isso. Sim. Ai, eu digo, bom, agora vamos ver. E até que aí a prof aí com a Ana, né, lançaram ali o curso com uma propriedade muito boa, porque teve toda aquela primeira parte ali sobre os fundamentos, né, da análise, e depois cada aula ali era responsável por um módulo, por uma habilidade específica, né. Aí sim, aí deu um nó, né, porque ele é muito complexo. Ao ler, a gente, é fácil. É tranquilo, né? Vai nada, porque a gente trava. Porque eu sempre digo assim, ó, avaliar é uma responsabilidade muito grande. Porque ali a gente está quantificando a criança, né, com números, como é as testagens ali da neuro, da parte motora que tu quantifica e dá um número para uma criança com aquela resposta que ela nos deu. E tanto essa outra avaliação, que também, de certa forma, é quantitativa, porque depois a gente faz aquele cálculo todo, né, para ver o que conseguiu atingir ou não. Então, é muita responsabilidade a gente avaliar em qualquer âmbito, né, em qualquer área profissional. E quando a gente se depara com o VB-Map, a gente se apaixona, porque ele abre outros caminhos, né? Então só abre caminhos. A análise abriu, né, uma parte, aí tu acha, agora vai, não vem mais, e aí tu vai te aprofundando, até que a gente percebe que realmente não tem como não estudar, não tem como a gente parar, vou fazer um curso e deu. Não existe isso, né? Essa qualificação contínua faz parte para que a nossa expertise se refine. Senão não tem. Até porque a gente lida com vidas, a gente lida com desenvolvimento, né, infantil. Então a gente não pode perder tempo. Janelas de oportunidades estão aí, a gente não pode ficar no achismo. Eu acho que foi tal coisa. Então, eu levei assim ainda um tempo para aplicar, porque eu ficava ainda muito insegura. Aí a prof, né, ouvia bastante, não sei, não vou conseguir, né? Porque a Eu primeira falava, testar, eu treinei. começa, Alessandra, você tem Sim, que tem que começar. começar como Ela só dizia, tem criança. que começar, tem que começar. Aí eu treinei, né? Treinei para eu e a minha colega, assim, vou aplicar em ti. Porque isso também é muito importante, né? Não tem como a gente decorar tudo aquele protocolo Não. imenso. Mas E eu, pelo por exemplo, menos. eu não sei de cor. A gente tem que saber onde que está a informação, né? Exatamente, a resposta daquela criança, né? E então, as primeiras, assim, eu treinei acho que umas 2 vezes ali, eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir nunca aplicar isso aqui. Só que eu estava encantada, porque qual é o meu outro tendão de Aquiles? O PEI, o famoso PEI, né? Eu tenho uma dificuldade porque eu acho assim, eu tenho dificuldade tanto para fazer relatório, tanto para fazer plano, e a gente precisa, né, elaborar esses documentos. Então, quando chegou o VB-Map, dali tu já sai. Aí eu fiquei fascinada com a frase assim, dali vocês já vão sair com os objetivos. É esse aqui que eu quero. Esse aqui. Só que até chegar nisso, eu não tinha ideia do que era, né? E aí foi. E aí a gente vê que ele é riquíssimo. E também hoje é outro fato de que, bom, não tem como a gente trabalhar sem fazer uma avaliação com o Exato. VB-Map. E é Porque, interessante. Pode falar, pode Lê. falar, não, porque realmente faz
toda a diferença. Não desqualificando as outras testagens que vão complementar quando necessário, mas dentro da análise, o VibiMap, ele te abre um leque. Então, principalmente naquela parte daquelas... Quando tu acha que acaba o VibiMap, tem aquela outra, né? As barreiras, a análise de tarefa. Análise de tarefas, Exato, que aí daquelas micro, do micro, digo, meu Deus, isso aqui não tem fim, só tem 2 partes traduzidas. Eu não tenho nem ideia do que é o protocolo inteiro, né? Mas, e aí tu te apaixona, porque ali tu vê realmente o quanto a gente é pequeno, a gente não sabe. Como a gente tateia e como é rico o comportamento, como é rico essas habilidades que compõem o desenvolvimento infantil, o nosso desenvolvimento humano, na verdade. Né? E ali a gente se depara, leva um choque. Meu Deus, como é que essas crianças sobreviveram antes, né? Antes da análise AA e depois da DA, depois da análise do comportamento, porque não que a gente queira errar de forma consciente, a gente erra por não ter consciência, por não ter esse conhecimento, né? E graças a essas atualizações, que é muito importante a gente se qualificar, é que vai abrindo, descortinando na tua mente detalhes que fazem a diferença na tua prática. E quando veio o VibiMap, depois que eu sobrevivi a esse primeiro impacto, né? De que, eu consigo. Mas, aí eu digo, meu Deus, realmente, ali eu entendi por que saíam com os objetivos. Porque tudo que a criança não conseguiu adquirir é o que vai para o plano. Digo, por favor, como é que eu não me dei conta disso? Né? Então, a gente vai abrindo a nossa mente e vai vendo que o quão é importante e quanto é comprometedor para nós atuarmos com o desenvolvimento humano, né? Exatamente. E é interessante quando você coloca, Alessandra, né, sobre a responsabilidade que é avaliar uma criança. E quando nós vamos avaliar, no caso da análise do comportamento, nós vamos fazer o levantamento do repertório comportamental daquela criança. Por isso que dali derivam os objetivos do nosso PEI, né? Como a Alessandra falou, né? Claro que não é um copia e cola ali dos objetivos, a gente tem que pensar muito a respeito da criança, né? Mas é um mapa ali de intervenção. Até essa semana, aqui no Instagram da Abamais, teve um dia que eu fiz uma sequência de stories sobre avaliação e perguntei para as pessoas se elas utilizavam algum protocolo de avaliação, nem precisaria ser especificamente o VibiMap, ou se avaliavam apenas pela observação. E aí eu me surpreendi que muitas pessoas responderam, a maioria, aliás, que avalia apenas por meio da observação, né? E isso está incompleto, né? A observação faz parte, sim, da nossa avaliação. Claro que faz. Porém, que observação é essa? O que você está observando, né? Que instrumento? É muito importante você utilizar pelo menos um instrumento aí de avaliação, né? A Alessandra também diz da ABLS, né? Então existem outros instrumentos dentro da análise do comportamento, a AFLS, a ABLS. Porém, até hoje a gente estava discutindo sobre isso na mentoria com os nossos alunos e uma aluna disse o seguinte, que tem um supervisor, né? O supervisor dela, que aliás é uma pessoa super competente aqui na área, e ela queria fazer o curso da ABLS, né? E ela não tem nenhum protocolo ainda. E aí o supervisor dela orientou o seguinte, faça primeiro o VibiMap. E de fato, na minha opinião, é o primeiro protocolo para você aprender dentro da análise do comportamento. Depois você parte para os outros. Porque se você entende o VibiMap, vai ficar muito mais fácil você entender a ABLS, por exemplo, a AFLS. Então comece pelo VibiMap, se você ainda não tem nenhum protocolo, né? E aí essa questão do PEI que é essencial, porque são seus objetivos, né? Quantas vezes a gente não consegue estabelecer o objetivo de ensino e aí fica aí batendo cabeça, né, Alessandra? Sem saber por onde começar, né? A gente até acompanhou, claro que não vamos falar aqui de nomes nem nada, mas de uma criança da Alessandra, que a Alessandra falou para mim, por onde eu começo, né? Não sei. E aí a gente foi pensar sobre isso, começamos por habilidades básicas, né? Se fosse em outro contexto, talvez a Alessandra nem assumiria o caso, né? Ia sentar e chorar. Com certeza. E não, e hoje
ela me fala, olha, acompanhei ele na escola, né? Ele está fazendo tantas coisas, então realmente faz muita diferença. Alessandra, para os profissionais que desejam atender pessoas com autismo ou que estão começando agora, o que que você daria como conselho? A sugestão, né? Tem que, se não conseguir fazer uma especialização em análise, né? Porque na verdade a especialização vai só ter qualificar tu usar a titulação, né? Como especialista. Mas os cursos que dão um suporte, né? Porque também a gente tem que ver aí bem aí a grade de cada curso, enfim. É importante, não tem como atuar hoje, até porque a demanda é muito grande. Então, hoje a estimativa é de 1 para cada 33 crianças, né, que nascem dentro do espectro. O último ali do CDC, acho que foi essa pesquisa deles. Então, é muita criança que vai chegar para nós. E não só quem está Como na que é essa clínica, né? demanda aí, o Ale, para você, falando nisso? Como que é a sua demanda? É muito grande. Consultório cheio, lista de espera? Lista de espera, não só lá, em tudo quanto é lugar. Então, Fono e TO. Tão rica a Fono e TO, tão rica. Porque Fono e TO Fale tem. pelas outras. Porque a demanda está grande, não só, né, para fono e TO, porque são as primeiras terapias indicadas, mas assim, ó, psicóloga, musicoterapia, psicomotricista, tá vindo uma demanda muito grande. E professores, né? Professor é importante também fazer, porque eu também sou professora e faz toda a diferença a gente, porque claro que na escola a gente, eticamente, a gente não vai clinicar, né? Mas o nosso olhar se refina. Os princípios A análise podem dos ser princípios, aplicados, né? exatamente. As habilidades básicas, né, podem ser aplicadas. Então, eu indicaria, sugeriria uma especialização ou cursos, né, que contemplem aí uma fundamentação bem robusta da análise do comportamento. Ótimo. Além, né, prof, não sei se tu vai me perguntar aqui, porque eu tô com o roteiro aqui. Ah, eu já Ah, saí do roteiro, eu tô ai, mais pois ou é, menos no eu me roteiro. trouxe e aí, e essa complementação que a gente está falando, né? Não adianta a gente só ficar na fundamentação. A gente tem que pegar a fundamentação e aplicar na prática. Então, o legal, assim, também me fascinou na análise tu ler, estudar e conseguir enxergar na tua prática. Exatamente, E aí, exato. isso que fascina. Aí tu fica, "Ah, não é que deu certo, não é que funcionou, olha só." Então, assim, ó, é essa desconstrução profissional. A análise nos faz desconstruir tudo que nós tínhamos construído. E além de nos desconstruir, ela nos mostra o quê? Que é esse o caminho certo. Então, tem que fazer um curso livre de análise do comportamento, tem que fazer uma especialização e depois fazer essas complementações, como, por exemplo, o curso do protocolo do VibMap, porque não tem como escapar. Faz parte, é uma parte integrante, né, da É. análise. E aí, depois que a gente se aprofunda, tem que estudar sempre, já vou avisar, né? Quando a gente acha que sabe, não sabe. E aí, quando a supervisora me larga alguma pergunta e, meu Deus, eu não sei responder. Então, assim, a gente vê que é um estudo contínuo, porque a nomenclatura é diferente. Então, a gente tem que se apropriar muito, isso é muito importante também, né? Outra coisa que é importante a gente ter esse olhar da análise sobre a questão subjetiva, né? Eu tive que aprender na marra. Ah, ele tá feliz. Não, como é que tu sabe que ele tá feliz? Então, isso aí também é uma outra desconstrução. Ah, ele veio, chegou contente, ele chegou feliz, ele achou, Ele ele, sei lá, bateu ele porque fez estava alguma outra. Ele frustrado, bateu, porque, mas né, ele tá agressivo. Aí ele, tá, mas o que é agitado. agressivo? O que é agitado? Eu digo, ah!
o que é agressivo, o que é agitado. E a gente tem que se policiar, né? E isso faz também essa reforma íntima profissional para a gente se habilitar, porque realmente, se a gente parar para pensar, a gente usa muita subjetividade para julgar, de certa forma, o comportamento. Então a gente, ele não quis fazer. Ah, não sei, não quis fazer. Eu fiz, eu dei ali a tarefa, propus ali a atividade, mas ele não quis fazer. Ele estava enjoado, ele estava cansado, né? E aí, isso Só aí a gente termo subjetivo, né? só termo subjetivo. Então, porque essa subjetividade faz parte, né, do nosso cotidiano e a Sim, gente generaliza, né? E a análise faz justamente, opa, não é assim. Aí ela faz esse questionamento, o que é estar agressivo, o que é estar feliz. Aí eu digo, como é que eu vou fazer relatório, né? Porque tu não pode usar essas palavras, não sei fazer. Não sei, primeiro foi um parto. Não consegui porque não achava as palavras. Mas, em compensação, realmente a gente observa que a gente tendo este olhar de forma mais clarificada, sem o nosso olhar subjetivo, a gente é muito mais justo, né? Tanto com a criança que está ali, do que a gente só apenas julgá-la, né? Com essas características ali comportamentais que acabam tarjando, né? Aquela criança. Então tem que fazer análise, tem que fazer o VibMap, porque o VibMap ele te dá justamente esse norte. Certa vez eu ouvi, eu acho que foi na pós também, que quem não tem objetivo não chega a lugar nenhum. E aí clarificou, né, na minha cabeça, porque realmente, quando a gente não tem um objetivo com aquela criança, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E outra coisa que eu ouvi também muito importante e impactante, né, terapia não é recreação. exato. Ela tem que ser funcional. E aí a análise nos aprofunda sobre a análise funcional do comportamento. Aí a gente acha, tá, vamos analisar a função. Só que não, tem que analisar ainda as microfunções do comportamento. Aí vai se afunilando, 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 né? E aí a gente vê, bom, não tem como escapar de estudar, de se especializar. Eu vi aqui a Marluce perguntando, curso de aba para professores. Nós aqui da Aba Mais temos, Marluce, no nosso site, abamaisconsultoria.com, vocês têm lá a nossa relação de cursos e nós temos um curso chamado Aba na Escola, tá? Que são os princípios da análise do comportamento voltados para a escola, para o contexto escolar. É o curso Um Ano de Acesso, acesso imediato. Então é só acessar o site abamaisconsultoria.com. Agora eu não sei se é com.com.br, mas eu acho que é .com. Mas se colocar lá abamaisconsultoria.com, com certeza vai dar certo. É só procurar lá nos cursos, né? Mas é isso mesmo, é aplicar isso ali no nosso contexto. Então serve para quem está na escola, para quem está em clínica, para pais, né, Alessandra? Isso é muito importante Muito para para paz, entender então. exatamente, não é? Para poder entender, porque quantas vezes a gente coloca juízo de valor ali, né? E começa a falar, a criança é agressiva, a criança é preguiçosa, a criança não colabora. Tá, mas o que está acontecendo? Eu sempre falo, né, para os meus alunos, para os supervisionandos. Se eu pudesse colocar, igual uma história em quadrinhos, um balão de fala aqui, o que essa criança estaria falando? Será essa atividade é muito chata? Tia, tá calor aqui. Tô com dor de barriga, tô com dor de dente. Eu não consigo fazer, eu preciso da sua ajuda, né? Eu quero um pirulito. Eu quero chupar um sorvete. Tô com Sim, fome, né? Então, às vezes essa criança não fala e ela vai manifestar isso por meio do comportamento. E aí a gente vai e fala que ela é preguiçosa, ela não quer fazer atividade, né? Ela é exatamente. agressiva, mas eu preciso entender a O função, o que porquê está acontecendo, desse comportamento. o porquê, né? Então, assim, Mas que habilidades essa criança precisa aprender, ainda não aprendeu? Será que essa atividade que eu estou propondo, ela consegue aprender, né? Eu até estava conversando com umas supervisionandas que eu tenho da Luna Aba, que eu faço uma supervisão técnica para a Luna, para certificação do IBAL, e aí uma supervisionanda estava apresentando uma economia de fichas.
Só que como que era a economia de fichas dela? Eram 12 fichas que a criança tinha que conquistar para trocar pelo item reforçador. 12 eu já achei muito, né? Uma quantidade muito grande ali, porque cada demanda cumprida era uma ficha. Trocava por uma jujuba. Eu falei, você está muito econômica. Nossa! Então a gente tem que entender que tem que ser motivador, né? Entender, É, será que essa criança tem pré-requisitos para cumprir todas essas demandas, essas 12, né? Depois ter acesso a um uma itemzinho jujubinha. reforçador, né? Então tudo isso É, é reflexão sobre a nossa prática, né? E é todo dia é reflexão, né? Sempre que eu converso com a Alessandra, ela me faz perguntas, fala, ai, não, então eu tenho que fazer diferente, né? Eu acertei nisso, estou no caminho certo, né? Então é essa reflexão, é exatamente. essa transformação mesmo da nossa prática, né, Alessandra? É, e tu sabe que outra coisa assim que me desconstruiu muito foi essa que a análise veda, né, é a devolutiva na beira de porta, né? Ah, isso aí para mim regra é regra, né? Por quê? Porque a gente sai e a mãe e o pai sempre tem aquela angústia, né? Aquela ansiedade. E como é que foi? Qual é a nossa resposta? Foi bem. Foi muito bem. O que é? Aí quando Lídia falou para mim, tá, mas o que é muito bem? O que que é muito bem? Ah, eu digo, bom, é bem. Até que, bom, se tá bem, não precisa vir mais. Ah, é verdade, né? Então, isso faz com que a gente se refine, porque, de certa forma, Exato. também com o nosso olhar subjetivo, tanto para aquela olhar mais pejorativo de que a criança tá se negando a fazer atividade, tá chorando, tá chutando, né? A gente fala também dessa outra forma. Não, fui super bem, pai. Mas bem para quem? A análise é ciência. A ciência ela tem quantificação, tem que fazer na Exato, hora, tem a mensuração, né? A tem a Alessandra faz os gráficos mensuração. dela, fala, Mas Alessandra, folhas de que registro, gráficos, olha lá, ela fica descabelada, tudo né? descabelada, Por quê? né? Porque depois você mostra para o pai um gráfico. Tá Exato. aqui, ó, a evolução do seu filho. Ou não, não está caminhando. Também, gente, isso é Isso transparência, também né? é. Isso também Que você ganha confiança da família quando você mostra, olha, aqui avançou, exatamente. aqui não. Eu vou ter que dar um Não, passo atrás nessa habilidade, vou ter que fazer diferente, né? é, Então, é outro é nível. outro Outro nível. nível. Outro nível, porque a gente peca muito, como eu digo, inconsciente. Mas depois que a gente tem a errar é humano, né? Permanecer no erro não dá. Então, isso faz com que a minha fala hoje já seja bem já no primeiro contato ali, já essa advertência, digamos, ó, eu não dou devolutiva na beira de porta. Eu faço uma vez por mês, aí chamo os pais para dar uma devolutiva formal, daquele desempenho que foi quantificativo ali, né, de acordo com o desempenho da criança. Por quê? Porque senão a gente vai cair na malha fina, a gente vai falar através do nosso olhar. Porque daqui a pouco a gente vai olhar dessa maneira, ah, mas ele fez atividade, tá, mas o quanto que ele fez? A análise precisa disso, por isso que ela é Exato. análise, por isso que ela é ciência. E outra coisa muito legal, assim, que virou a chave foi que o curso, né, a análise tanto e o curso do VBMAP veio as famosas OMs, né? O que que é OM, né? As operações motivadoras. E aí a gente se depara com outro, opa, as atividades que eu escolho é porque eu escolhi, eu Uhum, determinei que aquilo ali vai ser bom uhum. para a criança. Mas e para ela, será que é? Daqui a pouco a operação motivadora é mais para mim do que para ela. Então, a análise também faz refletir na aplicação do VBMAP. Eu acho muito difícil, justamente porque dentro do transtorno do espectro autista, a gente alcançar essa motivação deles não é muito fácil, embora a gente tenha a lista de reforçadores, às vezes o reforçador, como muda muito, uma hora pode funcionar, Sim, outra não pode mais, e aí a criança está na tua frente. Aí tu tem que ter isso aqui, né? Uma rapidez, essa famosa expertise para ver, tá aí, tu vai perder o dia, a sessão. Então, essas operações motivadoras foi assim um ponto muito interessante para mim, porque eu não pensava. Porque eu escolhi os brinquedos conforme, ele vai gostar. Ah, ele vai gostar. Assim, nunca imaginei o que era lista de reforçador, nem sabia o que era reforçador, né? Então a gente vai indo, né, no tato.
até que o curso nos traz, na verdade, o curso, né, prof, a especialização traz como reforçadores. E a operação motivadora mais é dentro do VibMap, né? Você Que eles aprendeu mais dentro do curso do VibMap? Aprendi. Ah, legal. Aprendi. Então, isso me fez refletir muito. Digo, viu, ó, a gente ainda quer determinar a sessão dentro do nosso contexto, dentro do que eu acho que é bom, sem respeitar a vontade da criança. Então, o VibMap, por isso que assim, às vezes a sessão não vai funcionar, porque aquilo ali é para mim motivador. Eu comprei brinquedo porque eu amei, mas a criança pode não gostar. Ela Ou não pode se pode interessar a querer operação naquele dia, mas no dia seguinte ela vai querer, né? Exatamente, É, exatamente. Então, isso também a gente tem que levar muito em consideração. Por isso que a gente tem que fazer essas microanálises, porque sim. a criança dá respostas, isso é outra coisa muito difícil dentro da análise, que a gente espera aquela resposta concreta, tá? Não quero mais brincar. E às vezes isso não vai acontecer, ainda mais se não é uma criança que não é verbal. Então, o que vai acontecer? Ela vai te dar micro-reações que vão indicar que aquela operação motivadora já não está sendo tão motivadora. E aí eu tenho que estar atenta àquela criança para evitar que a criança fique aversiva ou que eu fique insistindo, porque, mas ela está brincando, né? Então, é por isso que é muito... Como é que eu vou dizer assim? A análise, ela nos traz muito esta exigência do olhar, esse refinamento do nosso olhar, de não olhar o geral, a gente tem que olhar as famosas micro-reações, né? E isso é muito difícil, né? Precisa de treino, Precisa porque de a gente ainda é treino, exato. engessado. É. Mas, né? Às vezes a Senta, criança não vai se presta. virar de costas, vai fechar os olhos, vai sair correndo. Aí a gente fala, nossa, ela saiu correndo, Exatamente. desregulou. Não, às vezes ela tá fugindo Desregulou. de Ela você. tá, ela tá Você se tornou fugindo, ela quer, aversivo, ó. não. Então, claro, Exato. pode haver uma desregulação, sim, Claro, com sensorial, certeza. emocional, sim. Mas às vezes não é isso que está acontecendo, né? Às vezes você apresentou algo Exatamente. aversivo, você se tornou aversivo para aquela Aversiva aí. criança, né? Exato. Então, são esses Então, detalhes mesmo. exatamente. Aí eu vi até ter uma xará minha aqui, Lídia, ela diz que sempre troca os itens, esses itens de preferência da criança, né, para que a criança não enjoe, e é isso mesmo. Ale, Isso tá aí. maravilhosa a nossa conversa, ficaria muito tempo aqui com você, só que o Instagram dá 1 hora, às vezes ele derruba, às vezes não a live, então para a gente não cair sem nos despedir, eu gostaria de te agradecer demais. Quem está aqui presente, participe conosco do nosso evento gratuito. Na semana que vem, Descomplicando o VibMap. Tá aqui o link na bio da Aba Mais Consultoria. Se não, manda um direct para nós. Serão 4 noites, de segunda a quinta, com aulas ao vivo. É a primeira vez, quer dizer, a segunda vez que estamos fazendo 100% ao vivo. Sempre às 7h30 da noite, tá? Então, participem conosco. E, Ale, deixa sua mensagem final, conte um pouquinho dos seus projetos. Gente, sigam a Alessandra. Ela tem grupo de estudos, ela está dando curso, ela dá dica, ela é mil e uma utilidades. Prof, eu tô querendo, né? O meu projeto maior, assim, é querer lançar um curso online também, até para ter um alcance maior de pessoas, né? Então, eu comecei com o grupo de estudo, ele é gratuito, sobre psicomotricidade. A minha primeira intenção é Que justamente divulgar a bacana. psicomotricidade. Né? Claro que dentro da psicomotricidade surgiu muito o QTEA, né? Principalmente essa questão de protocolos. Então, dentro da área motora, não temos um protocolo específico, que nem o VibMap, por exemplo, né? Então, eles são mais fechados. E embora hoje tenha edições mais atualizadas com uma quantificação de acordo com cada educação especial, educação infantil, né, divisões, mas a testagem ela é a mesma, né? Só na hora de quantificar é diferente. Então, surge muito, mas a minha pretensão hoje, meus planos continuar com o grupo de estudo, que eu adoro estudar, adoro contribuir, né? Esse grupo de estudo é gratuito, mas eu quero lançar, assim, também um curso online, né?
para dentro da área motora, um aprofundamento, porque a nossa área ainda ela é pouco divulgada, né? Hoje está um pouquinho mais, mas ainda tem muita engessamento do que é realmente a abrangência da área psicomotora, o papel da psicomotricista, que se confunde muito com a TO, e não é. São, como todas as áreas, vão trabalhar a área motora, mas cada um dentro da sua especialização, né? Então, esse é um objetivo assim, que eu tenho, talvez para outubro eu consiga lançar aí o meu curso online. Coisa boa, Lê. Olha, muito bom, Alessandra, ver a sua evolução, né? Então, começou caminhando, atendendo pacientes, agora já ensinando outros profissionais. Que você tenha muito sucesso. Agradeço demais sua presença. Tenho certeza que o pessoal quer te ver aqui de novo, para a gente Ah, que continuar bom! batendo esse papo, que foi muito rico, muito sensível. Então, te agradeço demais. Pessoal, muito obrigada. Boa noite a todos. Vou deixar a live salva para a gente rever. Alessandra, obrigada por tudo. Um beijo, abraços a todos. Obrigada, uma boa noite a todos também. Prof, muito obrigada pelo convite. Um abraço para a Prof. Ana também. E a quem tiver que fazer ali, tem que fazer o curso da Prof, tá? Da VBMAP é fantástico. Sai assim, ó, um chuchuzinho. Beijo, pessoal. Boa Beijo, uma noite. boa noite a Obrigada. todos. Obrigada.